Olá, tudo bem? Hoje eu vou construir aqui com vocês o segundo vídeo sobre o meu primeiro livro, Futsal Metodologia da Participação. Aqui está a capa dele, da sua segunda edição. Anteriormente eu havia mencionado como é que eu ia fazer esse projeto, e será mediante vídeos. E dessa vez eu vou comentar o prefácio e a introdução do livro, que ambos foram escritos por mim. Bom, do que esse livro se ocupa? Ele se ocupa da iniciação ao futsal, da iniciação esportiva, dedicado aí para a faixa etária entre 5 e 6, 10, 11, 12 anos de idade. Então nesse primeiro momento, que a gente pode chamar de iniciação no futsal, né? Eu dediquei esse livro a professores, a treinadores dessa faixa etária. Mas assim, ao longo do tempo, até por ter uma característica sistêmica, ou seja, eu também falei sobre arbitragem, também falei sobre pais, também falei sobre dirigentes, e isso vai ficar claro ao longo dos outros vídeos. Este livro também teve uma boa penetração em pais. Ao longo destes anos todos eu encontrei muitas pessoas, pais, que mencionaram este livro, que de alguma forma os ajudaram a compreender um pouco dessa complexa rede de relações nessa fase de iniciação esportiva, iniciação ao futsal. Bom, de forma sintética, tanto o prefácio quanto a introdução se remetem a problemas daquela época que julgo que até hoje são pertinentes. O problema maior era o excesso, o exagero. O futsal era tido não numa perspectiva educacional, mas muito mais numa perspectiva de resultado, de rendimento. E ao longo do livro eu vou discutir isso, sobre especialização precoce, enfim, mas nessa introdução eu já começo a criar a diagnosticar esse clima, elementos desse clima tenso, e muitas vezes hostil, relacionados tanto à condução do processo, feita por treinadores, por professores, quanto ao entorno esportivo, quer dizer, as pessoas que acompanhavam ali as crianças, além dos treinadores, os seus pais e, em alguns casos, dirigentes. Todos muito preocupados com o imediatismo, né? O jogar numa perspectiva de resultado, de rendimento. Então, alguns excessos eram cometidos contra as crianças ou neste ambiente. E eu fui ali identificando nesse prefácio, nessa introdução. E também já fui criando um clima para que alguma coisa substituísse esse excesso. E alguma coisa aí metodológica. Metodologia da participação, ao longo do livro isso vai ficar mais claro, mas metodologia da participação é muito mais do que a metodologia de ensino. Isso acho que a gente podia já deixar bastante claro. Por isso que o livro é leve, é um livro no sentido da leitura, porque me permitiu descrever vários outros agentes, a ação de outros agentes nesse processo. Então, a metodologia da participação é mais do que a ideia metodológica de como ensinar, mas também qual a finalidade de ensinar, né? O para que ensinar. Onde a gente quer chegar com isso? E aí eu assumo nesse prefácio e introdução o esporte numa perspectiva educacional. Então, o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano. O esporte como um ato político, não político partidário, correto? Mas política do cotidiano. Eu havia lido, na época, Roberto Freire, e me identifiquei muito com as posições. Fausto Brito e Roberto Freire tem um livro belíssimo chamado Utopia e Paixão,
que eu avalio que todos os jovens deveriam ler, todos os jovens professores deveriam ler Utopia e Paixão. Então, o esporte nessa perspectiva de um ato político, de um ato diário de encontrar-se consigo mesmo, nas suas relações com os outros. Então eu entendia que no lugar daquele, sem substituir ensinar futsal, do ponto de vista das suas particularidades tático-técnicas, mas sem tirar isso, sem substituir isso, evidentemente, mas colocar um peso maior que não era dado às questões educacionais. Quer dizer, quando eu aprendo futsal, eu aprendo mais que futsal. Isso fica muito claro ao longo das últimas publicações, das últimas décadas. Muitos autores voltam-se para as habilidades sociais, até mesmo antes disso, para a questão dos valores. Então, na abertura deste livro, eu deixo aí a bola quicando para que, ao entrar nos capítulos seguintes, nós pudéssemos, por um lado, combater este excesso e colocar alguma coisa no lugar, que seria o esporte numa perspectiva educacional. Bom, eu vou parar por aqui e eu espero vocês aí no meu próximo vídeo. Um abraço.